Bom, pessoal, boa noite. Estamos aí no dia de hoje com a nossa última live, né, desse mês. Depois a gente vai fazer um pequeno recesso aí para a gente tirar umas férias também, mas continuaremos fazendo o nosso sorteio de um livro que está no nosso Instagram. Depois sortearemos também um curso que estaremos oferecendo a partir de setembro, provavelmente, de capacitação em arte. E hoje a gente fecha, né? A gente abriu aí as nossas sequências de lives com o Roberto Banaco e hoje a gente vai fechar com o Jazz, né? Queria muito agradecer por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco falando sobre esse tema que é tão interessante, punição e problemas clínicos. Então, assim, gostaria realmente de agradecer o Jazz. Ele é graduado e tem mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo e atualmente também professor da PUC de São Paulo. Se você quiser também falar um pouquinho da sua experiência, Jazz, fica à vontade, ok? Passo a palavra para você. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Instituto de Psicologia Comportamental. Eu queria começar agradecendo o convite, porque eu acho que é sempre bom a gente ver a análise do comportamento sendo divulgada, crescendo. Então, acho que a gente tem aí muitos institutos, grupos e pessoas interessadas em análise do comportamento no Brasil todo. Então, eu, assim como os outros palestrantes, acho que é sempre um prazer a gente poder participar dos eventos que, de alguma forma, vão divulgar a análise do comportamento, propor temas de debate, discussões que podem aprimorar a gente enquanto terapeutas, como psicólogos e, de algum jeito, promover a preocupação maior que a gente tem, que é melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas. E então, acho que você falou tudo que tem de importante, né, sobre mim. Eu tenho a formação toda bastante na PUC. Eu tenho uma formação skinneriana, acho que bem marcada, então eu gosto de voltar no Skinner para ler coisas diversas. Esses slides aqui que eu montei já são, eu diria, acho que até um compilado de discussões antigas que eu faço, ou que eu gosto de fazer, talvez aí nos últimos 10, 12 anos, em que eu acho que o Skinner ele traz muitas contribuições para a gente entender diversos aspectos do comportamento humano. E a discussão que ele faz entre punição e psicoterapia, eu acho particularmente interessante, porque ele tem uma visão muito específica da punição, né? Que não é necessariamente aceita por todos, vamos dizer assim, mas ela é heurística, ela é uma leitura da punição que faz a gente pensar formas de entender os problemas humanos e de intervir nos problemas humanos. Então, eu acho que é um tema interessante da gente rever, né? Bom, então é isso. Eu tive um grupo de pesquisa sobre controle aversivo durante muito tempo na PUC, com alunos de graduação, basicamente. A gente levava discussões para congressos, né? Fazia muitas comparações das propostas sobre punição. Eu também sou terapeuta aí já há uns 15 anos e eu sempre me apoiei bastante nessas análises que eu vou apresentar aqui para fazer as interpretações dos problemas clínicos, né? E as intervenções também. Eu pensei em fazer de um jeito, né? Eu vou falando aqui e aí eu não sei como é que você prefere, Ana. O pessoal vai falando no chat, você traz as perguntas para mim, né? Pode ter várias dúvidas no meio do caminho. Eu tentei compilar aqui para fazer a apresentação mais rápida, ainda assim acho que ela está longa. Então, pessoal, a hora que quiser pode me interromper para fazer perguntas. Se eu achar que é uma coisa que eu preciso de mais slides para poder explicar, eu vou pedindo para falar no final. Mas pode me interromper a qualquer momento, não vai me atrapalhar, pelo contrário, vai me ajudar. Então, eu sou professor na PUC, né? Estou de licença, mas sou professor da PUC e professor do Paradigma, né? Na especialização, e dou aula em alguns outros lugares do Brasil como convidado, né? E aqui o caminho que eu queria fazer com todo mundo. Primeiro, a gente discutir, eu vou fazer isso bem breve, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui já conhece, né, de análise do comportamento. Eu vou apresentar uma diagramação das contingências e das variáveis que vai me ajudar depois. Em seguida, falar dos efeitos da estimulação aversiva sobre o comportamento operante, né, isso é a punição. E aí ver as queixas, né, e as práticas da psicoterapia dentro dessa leitura skinneriana da punição.
E a gente vai analisar alguns episódios comportamentais de alguns casos, tá? Não vai ter um relato de casos, mas vão ter trechinhos de casos possíveis e a gente pensar em ideias de intervenção. E aí também o pessoal pode ficar bem à vontade para fazer perguntas, trazer algum relato de caso que se sinta à vontade, né? Então, primeiro, as variáveis que determinam o comportamento. Como eu falei, vou passar rápido, porque eu acho que é uma coisa já mais batida, né? Gosto de dar alguns destaques. Aqui é uma frase do Skinner que ele coloca o que é o fundamental para a gente entender o que é o comportamento operante. Porque, em geral, quando você pergunta o que é o comportamento operante, né? Alguém vai falar, o comportamento que ele é determinado pelas suas consequências. É verdade, está correto. Agora você pergunta, reforçamento positivo. A pessoa vai dizer, é uma consequência, uma relação em que a resposta aumenta de frequência. É verdade, mas é um pouco mais do que isso. Do ponto de vista do Skinner, o que acontece na relação de reforçamento? Você tem ali, o que aqui eu estou colocando como OM, mas para o Skinner a linguagem seria a privação, né? A operação motivadora, que ela estabelece um evento como reforçador. O sujeito está lá com seu repertório, né? Tem uma variação de respostas que ele apresenta, e uma ou alguma dessas respostas efetivamente produz o contato com o reforçador. Aquela resposta específica do repertório dele que produz contato com esse reforçador vai se conectar com a privação, com a operação motivadora. Então, essa é uma coisa que o reforçamento faz. Ele cria uma relação entre a operação motivadora e uma resposta específica, que então aumenta de frequência. Então, tem duas coisas importantes. O reforçador, né, ou reforçamento, vai selecionar uma resposta dentre várias e vai criar uma conexão aqui entre a privação, né, a motivação e a resposta. Tanto é que o sujeito ele vai apresentar essa resposta não a qualquer momento, só quando ele estiver privado. Então, isso mostra que tem uma conexão entre o estado de privação e a resposta que acontece. Mais do que isso, o reforçador cria uma conexão também entre uma parte do mundo, né, um contexto específico, a deixa do mundo, e a resposta, que é a condição discriminativa. Então, essa resposta ela vai acontecer numa situação específica, porque foi nesta situação específica que o reforçamento aconteceu. Então, ela é uma ocasião para o reforço. Então, essas duas variáveis aqui, né, o SD e a motivação, eles são um elemento fundamental para evocar uma resposta, né? Eles têm esse papel semelhante. E a motivação também vai interferir bastante no papel discriminativo desse SD, né? Então, dependendo da nossa privação, a gente está mais ou menos atento a algumas partes do mundo. Isso aqui eu não vou me deter muito, é um assunto interessante, mas não é crítico aqui para a gente. O SD também vai ter um papel de reforçador condicionado, né? Então, os contextos nos quais a gente é reforçado, eles se tornam também reforçadores condicionados. E a gente começa a trabalhar para produzir o contato com esses contextos. Então, quando você vai na casa de uma pessoa e encontra pessoas que são importantes para você, portanto já são reforçadores, possivelmente aquele contexto, aquela casa, o caminho que te leva até lá, também viram reforçadores condicionados, né? E aí a gente consegue pensar nos encadeamentos, né? Uma resposta que produz um certo contexto para uma outra resposta que produz também um reforçador. Então, isso aqui seria a diagramação completa, mas mais simples da relação de reforçamento, né? Então, quando a motivação se eleva, o valor do reforçador se eleva, né? O efeito discriminativo dos estímulos também, e a resposta se torna mais frequente, mais proeminente, mais forte naquela situação. Depois de produzir o reforçador, isso aumenta essa conexão da privação e do SD com a resposta, né? E depois que esse reforçador é produzido várias vezes, essa motivação diminui, o que diminui também a frequência da resposta, né? Bom, então entendendo que isso aqui é o comportamento operante, né? Só no caso do reforçamento positivo, daria para falar de reforçamento negativo também, mas não vou gastar esse tempo com isso. Então ali, naquela contingência de reforçamento que a gente vai agora adicionar uma estimulação aversiva que se constitui como punição. Isso é, nesta contingência que a gente já tinha aqui desenhada, eu adiciono como consequência uma estimulação aversiva e está configurada a punição. O que tem de importante aqui? Que a punição ela já é necessariamente uma contingência complexa. Por quê? A punição ela só pode acontecer por uma resposta que exista. Para uma resposta existir, ela tem que ter sido selecionada e tem que ter sido mantida por algum tempo. Então, a punição só pode acontecer sobre uma outra contingência de reforçamento, ou pelo menos para uma resposta que já teve uma história de reforçamento. Então, a punição ela nunca acontece
de um jeito, como é que eu posso dizer, simples. Ela sempre vai ter que acontecer diante de uma resposta que já tem uma história de reforçamento intermitente, de reforçamento contínuo, de um reforçamento num estado de privação tal, num certo contexto. Então, a punição ela vai acontecer já numa história que acontece. E a punição ela vai complexificar esta história. Ela vai tornar mais embaralhada essa contingência. Como? E aí o Skinner ele vai falar. Para a gente entender de punição, a gente tem que entender 3 efeitos que ela tem, diferentes no tempo. Então, para o Skinner, o que acontece? No primeiro momento em que a gente é punido, isso tem um efeito imediato sobre a nossa resposta. O exemplo que ele dá é isso, né? O exemplo que é o mais utilizado por ele, vamos dizer, e mais utilizado por todos nós para falar desse momento. A criança está lá rindo na igreja ou brincando. A mãe vai lá e dá um beliscão. Ela toma um beliscão, esse beliscão ele tem um reflexo que perturba a resposta. Então, a resposta é perturbada porque você tem um reflexo forte no seu corpo. Ele fala, esse é o primeiro efeito da punição. É um efeito importante? Sim, mas não tanto. Por quê? Ele se confina ao momento imediato da punição. O Skinner está interessado em saber qual é o efeito de longo prazo, né? Mas, imediatamente, cada vez que a resposta é emitida, você tem um reflexo que perturba aquela resposta. Se esse reflexo for fraco, vai perturbar fracamente uma resposta. Então, é aquele momento em que você vai fazer alguma coisa que você não deve e você toma um tapa na mão e recua. Interrompe aquela resposta que você está emitindo. Bom, ele vai falar, agora tem um segundo momento da punição que é bem importante, que é o momento em que esse estímulo aversivo que foi usado, ele vai contaminar a contingência de aversividade. Então, o contexto no qual você foi punido pode ganhar um caráter mais aversivo, outras consequências da resposta podem se tornar aversivas, outros elementos antecedentes a ela e a própria resposta. Então, o que a gente tem aqui? Num contexto em que você é punido, vamos supor que você vai lá fazer uma apresentação, você está no ginásio, na escola, vai fazer uma apresentação e as pessoas tiram sarro, riem da sua cara, te humilham. Aquele contexto no qual você está diante de várias pessoas que eram SD para a sua fala pode se tornar agora uma condição aversiva, que vai eliciar um monte de coisas em você e do qual você agora vai fugir ou esquivar. Quando a gente, por exemplo, derruba um objeto, né? Então eu estou com o meu copo aqui, se de repente ele escapa da minha mão, aquela imagem dele caindo no chão pode se tornar um evento aversivo, porque logo depois daquilo o copo se parte ou a minha água cai no chão. Então, esses eventos aqui, né, que estão entre a sua resposta e a consequência aversiva, podem se tornar aversivos condicionados também. E aí o salto mais maluco que o Skinner faz, e que é o mais interessante, é que um evento que sempre antecede a punição é o seu próprio responder. Então, o seu próprio responder começa a ganhar características aversivas. A sua sensação e a sua experiência da resposta começa a se tornar também aversiva. É como se o seu responder se tornasse intrinsecamente aversivo. Do mesmo jeito que depois de você fazer alguma coisa muitas vezes ser reforçado, o próprio responder pode ganhar algumas características reforçadoras, aqui ele ganha características aversivas. Tá? Então esse é um ponto bem importante, que vai ser fundamental para entender um problema pior depois. Então, aqui você tem a sua resposta se tornando aversiva, e quando o seu comportamento, que já foi punido, começa a ser emitido novamente, essa emissão, nesse contexto, começa a perturbar você. É a hora que o Skinner diria que a gente sente reações emocionais fortes. Então, a gente se sente culpado, a gente se sente pecaminoso, a gente se sente errado. Então, quando você faz algo, novamente, que você já fez errado, você começa a ter um desconforto, um mal-estar, que a gente chama de culpa, de vergonha, ou dessa sensação de pecado. Isso é o seu próprio corpo produzindo as condições aversivas para o seu próprio corpo. O seu comportamento se torna aversivo para você mesmo. Tá? Bom, nesse momento aqui, pode ser que você, inclusive, interrompa a sua resposta porque ela é muito aversiva para você. Tá? E aí tem um terceiro momento que o Skinner fala que é o mais importante, que é o que vai ajudar a gente a entender vários sintomas clínicos, que é, diante de uma situação aversiva. Aliás, desculpa, tem um outro ponto importante de eu destacar aqui. Veja, vamos pensar, se o cara foi punido por fazer alguma coisa, por que ele vai repetir essa resposta? Do ponto de vista do Skinner, o que acontece? A história de punição que está aqui entre essa resposta e esse aversivo, essa história de punição, ela não apaga a história de reforçamento, do ponto de vista do Skinner, não de todos os autores da análise do comportamento.
Para o Skinner, aquilo que o reforçamento construiu, a punição não vai destruir. O que isso quer dizer na prática? Que aquilo que você aprendeu a fazer, que você foi reforçado por fazer, e você gostou de fazer, mesmo que você seja punido, ainda há uma chance de você fazer. Você continua querendo fazer aquilo, você continua mobilizado a fazer. A punição não vai destruir a sua resposta. Tá? Até agora a gente viu duas coisas. O que a punição faz? Ela pode interromper a sua resposta, e esses aversivos aqui podem perturbar a sua resposta. Você pode começar a fazer aquela resposta, mas de um jeito um pouco tímido, atrapalhado. E agora o Skinner tem que explicar por que muitas vezes as punições severas vão fazer essa resposta sumir por um tempo. Ele vai dizer, por quê? Quando você está nessa situação em que você foi sistematicamente punido e, portanto, emitir aquela resposta é extremamente aversivo, ainda assim, pode ser que essa resposta seja muito forte no seu repertório. Se ela for a única resposta que te põe em contato com aquele reforçador muito importante e aquela motivação aumentar, a probabilidade da sua resposta também vai aumentar. E, portanto, a aversividade geral daquela situação. Então, pensa qualquer coisa que você faça, mas que você já foi punido por fazer e que você continua querendo fazer. Se essa for a única resposta que te põe em contato com aquele reforçador, é ela que seu repertório tem, é ela que vai aparecer. E agora veja que dilema que é para você como organismo. Você está mobilizado a emitir uma resposta que ao mesmo tempo é muito aversiva para você. E aí tem que parar e pensar, o que a gente faz com eventos aversivos na nossa vida? A gente se livra deles. Qual que é o dilema aqui? O evento aversivo é o seu próprio se comportar. Sua própria resposta, naquele contexto, é o evento aversivo. E a gente tem que pensar, como é que a gente se livra da nossa própria resposta? Como é que a gente luta contra o nosso próprio comportamento? Skinner vai dizer, se esse nosso comportamento aqui é uma condição aversiva, você vai se livrar dele fazendo alguma outra coisa. Então você vai emitir uma outra resposta alternativa que diminui a chance desta resposta acontecer, portanto diminui essa aversividade que reforça essa outra resposta. Então toda vez que a gente usa aquela expressão, né? Você se segura para não fazer algo, então você segura para não falar, você segura para não telefonar, você se segura para não mandar uma mensagem. É uma anedota que a gente faz, mas que tem a ver exatamente com isso. Você vai fazer algo e você se segura, você se impede. Você emite uma resposta contrária àquela que você quer emitir, que pode ser o comportamento de fazer qualquer outra coisa, na linguagem do Skinner. E ao fazer isso, você impede aquela primeira resposta e é reforçado por isso. Por Skinner, essa aqui seria a essência do autocontrole. Né? Na nossa cultura, do jeito que a gente aprende autocontrole basicamente através de punição. O que é um problema do ponto de vista dele, ele vai discutir isso em outros lugares. Mas na nossa cultura é assim que a gente aprende. E o que vai acontecer aqui? Essa resposta aqui, se ela estiver frágil, não estiver acontecendo, aumenta a chance dessa resposta voltar. Você se sente novamente mal, culpado, envergonhado. E aí a sua resposta alternativa, qualquer uma delas volta, diminui a chance dessa resposta acontecer e você fica ali lutando com o seu próprio comportamento até que a oportunidade para aquela resposta errada, pecaminosa, imoral passe e aí esse conflito diminui. Tudo bem até aqui? Essa é a dinâmica da punição por Skinner, tá? Então veja, em nenhum momento ele fala que a resposta ficou enfraquecida, mas a punição ela cria uma concorrência de respostas. Como é que ele usa essa análise? Primeiro para falar de questões não necessariamente clínicas, mas para falar de questões humanas gerais. Ele vai dizer, quando uma pessoa bebe, tá? Aqui depois a gente vai analisar o bebê enquanto uma queixa clínica, tá? Aqui ainda não é. A pessoa bebe, né? Bebidas alcoólicas, e aí ele vai dizer, possivelmente ele é reforçado por algumas coisas, né? Diminui algumas condições ali que a gente chama de ansiedade ou desconfortos, torna ele mais propenso a agir e ser bem-sucedido nas relações sociais ali circunscritamente, né? Então todas essas são motivações que vão fazer com que ele beba. Mas pode ser que o beber em excesso cause um mal-estar ou leve até prejuízos, porque a pessoa embriagada começa a fazer comportamentos destrambelhados e cometer acidentes. Isso vai tornar várias condições aversivas, inclusive o próprio resposta de beber e as condições do beber e o cheiro do álcool e coisas assim,
E aí ele vai dizer, toda vez que o sujeito se aproximar de uma situação em que aumenta a chance dele de beber novamente, possivelmente isso já configura uma situação aversiva e ele vai agora evitar a resposta de beber fazendo alguma outra coisa, tá? Então, quando a pessoa, isso acontece muito naquelas promessas que a gente faz depois de uma grande ressaca, que você fala, nunca mais vou beber, né? No dia seguinte você não consegue ver uma garrafa de cerveja, você não consegue sentir o cheiro de álcool e temporariamente, de fato, você começa a evitar o contato com as oportunidades e com os próprios comportamentos que te levam ao beber, né? Obviamente isso é temporário, né? As aversividades vão se diluindo, a gente vai discutir isso bem no final, e as pessoas voltam a beber, né? Até porque, às vezes, é a única alternativa dela para emitir aquelas respostas que são importantes. A gente vai falar disso daqui a pouco também. E isso que a gente vai falar. Quando o sujeito começa a manejar ou controlar esses estímulos anteriores aqui, né? Os SDs ou as motivações, é a hora em que ele está exercendo o autocontrole. Um exemplo que ele dá de autocontrole. Se você é como eu, um glutão, que come desenfreadamente, independente do contexto que você está, e passa vergonha por causa disso, a alternativa é que você coma um lanche leve antes de você ir para um evento social e passar vergonha comendo. Ele vai chamar isso de autocontrole, porque você diminui a sua motivação para o comer, para quando essa resposta for acontecer no futuro, ela acontece em uma frequência socialmente aceitável e não como eu gostaria de fazer na vida o tempo inteiro. Tá? Bom, então aqui a gente falou das variáveis do comportamento, falou da punição, e agora a gente vai ter que entrar e ver como é que o Skinner fala de queixas clínicas usando a punição. Então, eu vou cortar esses pedaços aqui, eles são importantes, interessantes, mas eu quero aproveitar o tempo para outras coisas. Ele vai dizer basicamente que a psicoterapia vai lidar com problemas que são frutos da punição, e a punição existe para tentar controlar o comportamento dos indivíduos, principalmente comportamentos que são chamados de egoístas. Então, a nossa sociedade, a nossa comunidade pune comportamentos que são vantajosos só para aquele indivíduo, né? E que trazem prejuízo para o mundo, e ao punir tentam impedir esse comportamento que é chamado de egoísta, e às vezes vão gerar alguns efeitos colaterais. Isso que não vai colocar desse jeito. O controle através da punição também pode ter efeitos imprevistos sobre o comportamento operante. O processo de autocontrole vai fracassar quando o indivíduo descobre meios que evitam a autoestimulação aversiva, isso é aquela aversividade que ele sentia no corpo, e ainda assim consegue emitir parte da resposta. Como é que isso vai acontecer? Ele vai dar vários exemplos, eu vou destacar acho que 3 aqui. Primeiro, o vício em drogas. Ele vai dizer, parte do que é o consumo de drogas deve acontecer ou pode acontecer como um subproduto de punição. Como? Então vamos pegar uma situação social, tá, uma festa, uma reunião de amigos, em que a pessoa está mobilizada ao contato social, ela quer se aproximar dos outros, né? Então ela vai emitir várias respostas, está entre aspas aqui porque é uma classe ampla, que leva ao contato social, tá? Então imagina agora a gente, né, nessa situação de quarentenados, o quanto a gente está restrito de contato social, portanto o contato social é muito importante. Agora, se na história dessa pessoa de contatos sociais ela sofreu algumas punições, então foi rejeitada, sofreu humilhações, pode ser que isso funcione como uma punição e torne toda aquela contingência aversiva. Então, a reunião com pessoas, as festas, as respostas de aproximação social vão se tornando aversivas para esse sujeito e ele começa a ter que emitir respostas alternativas a esta de se aproximar socialmente quando ele mais quer o contato social. Pois bem, uma das coisas que os sujeitos descobrem é que o consumo de álcool vai modular essa aversividade. Então, falando de jeito um pouco rápido aqui também, né? Pensando nas pesquisas sobre drogas, o que a gente vai ver é o efeito incondicionado lá da droga, né, do consumo da droga, vai diminuir esses estados aversivos, tá? Ela funciona como um ansiolítico, e aí você veja que ela libera a resposta de aproximação social. Então a pessoa fica com menos vergonha, sente menos errada, e aí ela consegue emitir as respostas que ela não conseguia emitir antes. Então o consumo de álcool diminui a aversividade e libera o comportamento. Pois bem, o que vai acontecer quando o consumo de álcool vai acontecendo como única alternativa para liberar a aproximação social? Uma das coisas é que aquele consumo de álcool sistemático vai criando uns deliciadores condicionados. O que isso quer dizer? A pessoa começa a precisar beber num certo contexto para aliviar sintomas de abstinência. Então, ela está num contexto, vou colocar aqui, num contexto no qual ela costuma beber, começa a ter uma vontade de beber, uma fissura por beber. Várias pesquisas mostram isso. E aí,
diante daquele contexto no qual a pessoa bebe, o sintoma de abstinência aumenta, ele emite a resposta de beber, que diminui os sintomas de abstinência por reforçamento negativo, e agora ele tem que tomar mais bebidas alcoólicas ou outras drogas para diminuir o efeito das aversividades e liberar o comportamento dele. O que vai acontecer no longo prazo? Se esse cara não aprende novas habilidades sociais ou não reforça o comportamento de aproximação social dele, ele vai depender sempre de um estado alcoólico elevado, que pode levar a outras punições, seja repreensão social, perda de oportunidades, danos que ele cause a outros. E isso é o que vai configurar esta resposta aqui, aquela resposta alternativa, como um problema clínico. Então, veja, a resposta que ele achou para lidar com o conflito do reforçamento com a punição vira o sintoma clínico. E isso acontece em vários dos casos que a gente atende. Então, veja, aqui pode ser a história de um sujeito que vai chegar no seu consultório com a queixa de abuso de álcool. E se você olhar só para a resposta de consumo de álcool, em que contexto que ela acontece, qual é a resposta, e você tentar simplesmente diminuir essa resposta, você pode ter uma dificuldade enorme e até causar o que a gente chamaria de uma substituição de sintoma. Por quê? O problema desse sujeito, de fato, é a baixa habilidade social dele. Então, se você trabalhar a habilidade social, você diminui o motivo pelo qual ele bebe. Então, são duas contingências um pouco diferentes que estão relacionadas, mas que o consumo de álcool é, na verdade, a solução de um outro problema, que é o que a gente deveria buscar, que é o porquê ele bebe. Tá? Isso vai acontecer em vários outros casos também. Tem um outro tipo de coisa que o Skinner chama de comportamento excessivamente vigoroso, que eu acho particularmente interessante. Ele diz que, às vezes, o comportamento do sujeito vai acontecer numa probabilidade muito alta, muito para além do que faz sentido naquele contexto. Então, o sujeito estuda muito mais do que precisa, ele trabalha muito mais do que precisa, ele faz coisas numa frequência que são desproporcionais para aquela contingência que ele parece viver. Tá? Ele vai colocar aqui uma coisa que eu quero analisar com vocês, que é o que ele chama de compulsões e obsessões. Tá? Então, vou passar aqui rapidinho. Se a gente for pegar a definição do DSM-5 de TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, ele vai dizer assim, ó, se caracteriza pela presença de obsessões e compulsões. O que são obsessões? São pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que são vivenciados como intrusivos e indesejados. Então, você está lá na sua vida e aí você começa a ter um pensamento recorrente, impulsivo, tá? Que, segundo um adendo aqui, causa uma acentuada ansiedade e sofrimento. Tá? Isso era mais claro no DSM-4, inclusive. E as compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão. Então, veja, você tem uma obsessão e aí você começa a emitir uma resposta compulsiva para lidar com essa obsessão. Tudo bem? Se a gente olhar para o modelo de punição do Skinner, isso aparece com certa clareza lá. Não que ele vai explicar todos os casos de TOC, mas alguns ele vai explicar de um jeito muito elegante. O que eu quero dizer com isso? Você tem aqui, de novo, aquela contingência da punição. Tem alguma motivação que se eleva, a probabilidade da resposta se eleva, a aversividade por conta da história de punição se eleva, e isso evoca respostas alternativas que têm como único papel diminuir a probabilidade daquela primeira resposta. E ela é reforçada por isso. Tá? Se a gente olhar aqui, você pode encontrar as obsessões e as compulsões ocupando esses dois papéis. Então, você tem as obsessões enquanto respostas que são vividas como intrusivas. E por que elas são vividas como intrusivas? Porque o sujeito não consegue reconhecer que elas são dele. Por que ela não reconhece como são deles? Pelo próximo tópico que eu vou falar, que é o sujeito não reconhecer as variáveis que controlam o próprio comportamento, por conta da aversividade. Então, é tão aversivo aquilo que ele não consegue nem perceber que aquele pensamento de fato é dele, por conta das motivações dele. Então, se a gente pensar que é um caso que eu supervisionei muitos anos atrás, em que tinha um sujeito com pensamentos impulsivos, né? Pensamentos e impulsos violentos e eróticos em relação a familiares e outras pessoas. E a compulsão dele variava muito, né? Então podia ser rezar, se distrair, contar coisas, organizar, limpar, comer. Por quê? Quando ele fazia essas respostas, ele diminuía a chance da emissão desses comportamentos violentos e eróticos, que ele vivia como muito intrusivos. Então, na medida em que vai tendo uma resposta que vai se tornando mais e mais provável por conta das motivações, surge uma outra resposta que tem como único papel diminuir
essas respostas primeiras, tá? Depois eu vou discutir o andamento desse caso aqui, porque isso é uma parte do tratamento que ajuda a gente a entender essa mecânica. E por que isso aqui vira uma queixa clínica? Porque essa compulsão aqui, qualquer que seja, vai se tornando tão pervasiva na vida do sujeito, tão presente, tão recorrente, que ela mesma implica em punições, seja repreensões sociais, perda de oportunidade, porque ele vai perder encontros, vai atrasar para o emprego, vai atrasar para a aula, não consegue fazer prova, porque ele está ali executando os rituais. Por que ele está executando os rituais? Porque ele está tendo que diminuir a chance daquela primeira resposta que está quase sendo emitida. Tá? Bom, o autoconhecimento deficiente vai acontecer por conta do quê? Um sujeito que tem essa contingência aversiva, que o próprio responder é aversivo, que os SDs se tornando aversivos, ele pode ter uma grande dificuldade de enxergar os motivos pelos quais ele se comporta. E ele pode dar explicações que são equivocadas, erradas, racionalizadas sobre aquele comportamento dele. Então ele não enxerga exatamente aquilo que ele está fazendo, ou ele dá outras explicações para aquilo que ele está fazendo. Então, é uma pessoa que, nesse caso aqui, ela pode ser agressiva, só que ela explica a agressividade dela de um jeito que é aceito socialmente. Então, no caso das famílias ou pais que falam que batem para educar, que bate para o bem da pessoa, que vai doer mais nele do que no outro, né? O Skinner tem um exemplo muito interessante de irmãos que são muito rivais, que quando um deles tem um prejuízo ou alguma coisa, o outro corre para dar essa notícia desse prejuízo, como se fosse para alertá-lo. Mas, na verdade, tem ali um reforçamento importante em machucar, danificar, prejudicar o outro, né? Então o cara leva as más notícias, né? Porque isso vai ser reforçador para ele ver o sofrimento do outro. Mas veja, a racionalização não é essa. A racionalização é de que ele vai levar as notícias porque é importante que a pessoa saiba daquela má notícia. Obviamente não é o caso de todo mundo, tá? Aqui é só no caso de que a pessoa está evitando olhar para as variáveis que controlam o próprio comportamento dela, tá? E aqui tem uma coisa curiosa, é um texto da Sonia Meyer, não me lembro agora se é com a Cláudia Schiro ou outros autores, que dá para a gente entender, inclusive, aquela expressão, né, esquiva experiencial, como uma variação disso, né? Eu acho que o pessoal que estuda esquiva experiencial não vai concordar totalmente comigo, mas se você pensar que as suas percepções sobre o seu próprio comportamento, as suas tendências comportamentais, podem ser tão aversivas que você deixa de observá-las, você pode esquivar de perceber e sentir aquilo que você está sentindo naquele momento, né? Ela, inclusive, coloca aqui num comentário interessante que, ao fazer isso, a pessoa pode evitar observar os próprios comportamentos, as próprias motivações, e ela começa a ter prejuízos, né? Prejuízos interpessoais, porque ela não consegue perceber um contato importante que ela tenha, ela evita relacionamentos com profundidade, ou ela começa a ter esquivas experienciais que envolvem também o uso de droga, ou alguns comportamentos excessivos, que aí vão causar os seus próprios prejuízos, como aqueles excessos comportamentais que eu comentei antes, né? Outra coisa que aqui merecia uma discussão enorme, que é a autoestimulação aversiva. Isso é, o sujeito pode produzir dano a si mesmo, tá? Como é que o Skinner discute isso? Ele fala duas possibilidades. Uma é que nessa relação punição-reforçamento, como as duas coisas vêm juntas, a punição pode ganhar uma característica de reforçamento condicionado, positivo, né? Então, uma pessoa que só recebe afeto junto com alguma agressividade pode começar a ter na agressividade, entre aspas, um anúncio do afeto, né? Uma pessoa que só depois de muito sofrimento ganha algum reforçador pode começar naquele sofrimento, naquelas aversividades, sentir um tanto de reforçamento condicionado. Aqui não deixa de ser aversivo, mas pode ser também reforçador, né? Tem até umas discussões sobre masoquismo que podem ir nessa linha, nessa direção. Não são as únicas explicações, mas são explicações possíveis. A que o Skinner dá aqui eu acho particularmente interessante, tá? Ele diz: quando o sujeito emite uma resposta que já foi punida, isso cria aquela condição aversiva que a gente discutiu, né? Então ele emitiu a resposta aqui, produziu o reforçador, o que diminui a motivação, né? Mas enquanto ele não é punido por essa nova emissão da resposta, então ele fez o quê? Ele fez alguma coisa que ele não devia. Comeu alguma coisa na geladeira que ele não devia, falou com uma pessoa que ele não podia, colou numa prova, fez alguma coisa que ele não devia. Essa punição atrasada e incerta, né, esse período de aversividade entre a emissão da resposta e talvez aquela punição no futuro, pode gerar um estado de aversividade condicionada tão grande que, se confessar
e antecipar essa punição pode sair mais barato do que ficar vivendo aquele estado constante de ansiedade que perturba várias respostas. Então, possivelmente a confissão acontece quando o estado de, entre aspas, culpa e ansiedade é mais danoso do que a própria punição. E aí ele transforma uma punição que é atrasada e incerta numa punição que é mais imediata e mais previsível. Quem já fez alguma coisa muito errada na vida e ficou com medo de ser pego, sabe como é perturbador ficar aguardando uma punição que você não sabe se vem, né? Bom, estou seguindo em frente porque ninguém parou para fazer perguntas. Eu sei que está meio rápido, então se vocês quiserem não tem problema. Aqui eu acho que talvez esteja o último, penúltimo tópico que eu vou falar, que é, tem várias outras análises que o Skinner faz, tá? Depois eu vou recomendar que vocês leiam algumas coisas dele. Ele vai falar, diante dessas condições todas, qual que é a arma que a terapia teve desde o começo, tá? E aí aqui ele está analisando a psicoterapia no sentido mais amplo, né? Então, você pegar uma terapia freudiana, winnicottiana, existencial, a maioria das terapias vai ter como ponto central essa ideia da audiência não punitiva, com nomes diferentes, né? Na psicanálise você vai ter que suspender a censura, nas propostas mais fenomenológicas existenciais você vai colocar os seus preconceitos entre parênteses. Na análise comportamental a gente vai falar de uma audiência não punitiva, isso é, você não vai punir o seu cliente, a verbalização dele sobre as coisas em hipótese alguma. Aqui eu estou sendo um pouco radical, tá? Em hipótese alguma. Há alguns autores que vão defender a possibilidade de punição terapêutica. Não vou discutir isso agora porque eu acho que é mais complexo. Mas um terapeuta vai sistematicamente deixar de punir coisas que a sociedade pune. Então, nessa frase aqui, o Skinner vai colocar aqui do ponto de vista do cliente, você como terapeuta é mais uma pessoa no mundo que pune tudo que todo mundo pune. Então, o seu cliente dificilmente vai chegar na terapia e vai contar abertamente todos os sonhos mais secretos e pecaminosos dele, ou todas as coisas que ele já fez de errado. Por quê? Porque ele acha que ele vai ser punido como qualquer um puniria ele. E aí você, como terapeuta, vai se colocando numa posição diferente no sentido de não punir nenhum relato que venha dele, seja correto, incorreto, seja preciso, impreciso, né? Então, aqui tem um exemplo que o Skinner dá que é muito bom, que ele fala, o terapeuta que frequentemente responde de um modo incompatível com a punição. Por exemplo, ele retruca com ostensiva demonstração de amizade um ataque agressivo desse cliente. Então, às vezes, seu cliente chega puto no consultório e ele te ataca, né? Ele reclama, sei lá, da sua porta, da água que não sei o quê, do café que tá ruim, ou ele fala de você, né? E você pode fazer um movimento muito diferente do que você faria na sua vida, né? Se, por exemplo, ele chega e fala assim, pô, que merda esse seu café do seu consultório, você não vai melhorar isso aqui nunca. Além de tudo, você começou 5 minutos atrasado, puta falta de respeito. Talvez na sua vida você respondesse a isso falando para a pessoa, você não gosta do café, não toma, né? Para o seu cliente, você não vai fazer isso por vários motivos. Primeiro de todos, que você não pode ser essa audiência não punitiva, né? Mas o mais importante é que o seu papel é entender por que aquela resposta está acontecendo naquele momento. Então, é isso que deixou ele incomodado, tem outras coisas que deixaram ele incomodado na vida. Por que ele está agredindo você desse jeito? Isso é só com você ou é com as pessoas na vida dele? Então, o terapeuta, às vezes, vai fazer o quê? Vai demonstrar uma outra coisa naquela hora. Por exemplo, de dizer, te incomoda bastante esse café? Ou, será que você está muito incomodado com alguma outra coisa? Ou, estou vendo que você está bastante irritado. Você quer me contar por quê? Então, você tem outra postura, que não é de punir, mas, entre aspas, aceitar o comportamento daquele sujeito e tentar entender junto com ele, né? Ou quando seu cliente conta uma coisa que seria absolutamente detestável em vários contextos, né? Então, ele pode contar alguma coisa, né? Voltando no exemplo anterior, dizer, por exemplo, que ele bateu no filho dele. E que você, na sua vida, se você visse isso acontecer, alguém te contasse, você poderia ficar horrorizado. Na situação clínica, talvez você fale assim, nossa, que curioso, por que será que você bateu no seu filho? E a gente tem essa postura porque nos interessa a contingência de reforçamento que mantém aquela resposta. E não a gente punir aquela resposta, né? Até porque se a gente punir aquela resposta, ele só não vai falar mais dela e vai continuar fazendo. Mas é isso, audiência não punitiva. E que efeito que ela vai ter nessa contingência mais ampla? Então veja, aqui está a contingência geral, né, que a gente tinha visto. O que vai ser a audiência não punitiva? Vamos supor para um comportamento que eu vou chamar aqui de mais agressivo, né? Vai ser a suspensão da aversividade, tá? Você pode nem dar o reforçamento, não importa isso agora, mas você não vai punir. Então imagina aquela postura psicanalítica que o cara fica parado, né? O psicanalista, né,
imaginário, né? Duvido que todos os psicanalistas sejam assim. Mas aquele cara que fica quieto, ele não pune, mas também não reforça muito. E aí a pessoa começa a descrever ou aparentar alguma agressividade. E ele não vai punir. O que vai acontecer? A aversividade daquele comportamento, né, a aversividade que aquele comportamento adquiriu com as punições vai diminuindo. O que vai diminuindo também é a necessidade das respostas compensatórias, aquelas respostas que vão evitar aquilo. Então aqui eu estou colocando um caso em que uma pessoa que foi punida por um comportamento mais agressivo começa, para evitar a própria agressividade, ser excessivamente cordial, solícito, gentil. Então, imagina aquela pessoa que é extremamente educada, exatamente para evitar qualquer resposta agressiva dela mesma. Ela vai evitar os contextos que mobilizam as respostas agressivas dela e ela mesma vai ficar muito desconfortável quando ela tender a ser agressiva. E ela vai possivelmente ser mais gentil ainda na hora que ela quiser ser mais agressiva. Então, na terapia, pode ser que seja importante a pessoa relatar essa agressividade que ela tem, porque ela, por conta dessa excessiva gentileza e solicitude, ela acaba perdendo muitas coisas ou sendo atropelada pelos outros, tá? Então, ela começa narrando um comportamento dela mais agressivo, do incômodo que teve com um irmão, irmã, colega de trabalho, chefe. O terapeuta não pune, isso diminui a aversividade e diminui aquele comportamento excessivamente problemático, excessivamente gentil, solícito, cordial ou qualquer outro que apareça aqui, né? Na hora que a motivação aumenta, né? Então acontece uma coisa no trabalho, a pessoa vai reclamar, ela começa reclamando e aí ela se assusta com a própria agressividade. Então uma pessoa que imagina, ela chega e fala: poxa, de novo, aquele meu colega de trabalho deixou tudo para eu fazer, saiu mais cedo, inventou uma desculpa, é um puta desrespeito isso. Veja, ele começa a ser um pouco mais agressivo. Diante dessa agressividade, que aumenta a aversividade, como estou mostrando aqui, ele muda o discurso. Então, ele fala: porque de novo ele deixou o trabalho para mim, mas ele devia ter alguma coisa para fazer, porque afinal de contas as pessoas têm problemas mesmo. Ele voltou para cá. Excessivamente cordial, gentil, porque a própria resposta agressiva dele é aversiva. Seu trabalho como terapeuta vai ser o quê? Perguntar mais para ele sobre o incômodo dele do que sobre como o outro tem razão de fazer aquilo. Se a sua análise indicar nessa direção. E isso vai diminuindo a aversividade geral dessa situação e esse sujeito vai se sentir menos mal por estar bravo, irritado, incomodado. Tá? E a partir disso você pode desenvolver novos repertórios. Por exemplo, você pode encontrar um repertório intermediário, deixa eu acelerar aqui, entre aquele comportamento extremamente agressivo ou extremamente solícito ou passivo e encontrar alguma coisa que seja mais assertiva, um meio do caminho que essa pessoa consiga falar o que incomoda ou consiga dizer aquilo que ela quer de um jeito menos agressivo e, portanto, mais útil no meio social dele, né? A audiência não punitiva naquele caso que eu mencionei de obsessão e compulsão. O que aconteceu? Na medida em que a terapeuta dele conseguiu ouvir vários dos relatos sobre esses comportamentos violentos e eróticos sem punir, mas sim demonstrando atenção e cuidado, a aversividade disso foi diminuindo e as compulsões começaram a diminuir. Por quê? Ele continuava tendo pensamentos violentos e eróticos, mas ele não se sentia mais tão mal a respeito deles a ponto de ter que evitá-los. Então, ele não realizou os atos violentos e eróticos, mas pensar a respeito deles, ter aquele impulso, não era mais tão aversivo a ponto dele ter que lutar contra. E ajudou a descobrir de onde vinha. Então, ele tinha uma relação super agressiva com o pai, super problemática com o pai, que mobilizava os comportamentos agressivos. Entendendo isso, a gente poderia agora manejar algumas habilidades dele em relação ao pai. Aqui. Então, essa análise, né, que eu apresentei aqui com vocês do jeito mais sintético que eu pude, seria o jeito do Skinner entender aquela dinâmica que o Freud dizia que era entre o id, o ego e o superego. Se a gente voltar aqui rapidinho, o que a gente vai ver? Voltar aqui numa consciência mais poluída. O que a gente tem aqui? O id é o lugar onde tem as vontades, as necessidades dos reforçadores primários, é onde está a nossa motivação. O superego é o quê? É aquela aversividade que se torna intrínseca ao comportamento por conta das punições que a gente sofreu no mundo. E o ego vai ser o que vai manejar essa dinâmica, esse conflito entre os seus impulsos e as proibições, né? Criando os mecanismos de defesa do ego, que são os repertórios diversos que a gente tem para lidar com os nossos conflitos entre o que a gente quer e o que o mundo
obriga da gente, né? Então, Skinner coloca assim, nesta frase aqui. Então, o triunvirato do Freud, o ego, o superego e o id, representam três conjuntos de contingências que são quase inevitáveis quando a pessoa vive em grupo. Isso é, quando você vive em grupo, você tem a sua necessidade, a proibição do outro e as punições por fazer aquilo que você quer. Isso cria uma dinâmica necessariamente por conta dessas três contingências que aparecem num organismo só. Então, o id representa a natureza pecaminosa do homem, derivado de sua suscetibilidade inata ao reforçador. O superego, essa consciência judaico-cristã, fala como um agente usualmente punitivo. O ego é o produto das contingências práticas da vida, que envolve necessariamente a suscetibilidade ao reforço e das contingências punitivas organizadas por outras pessoas. Então, se diz que o ego vai satisfazer o id quando alcança um certo nível de reforçamento e é o superego quando ele faz isso sem ter tanta punição. Tá? Então, do ponto de vista Skinner ainda, não vai ser necessário a gente falar desses três elementos psíquicos se a gente conseguir olhar para as contingências. Então, o que o Freud fez foi criar esses personagens, alegóricos para poder explicar o comportamento. O Skinner fala, a gente pode fazer um trabalho melhor se a gente olhar para as contingências de reforçamento e de punição e entender o produto global que isso traz para o comportamento do sujeito. Então, para finalizar, eu diria para vocês que a análise da punição do ponto de vista do Skinner pode ajudar a gente a entender os problemas clínicos e reconhecer contingências indiretas de origem e manutenção dos problemas que a gente vai enfrentar na clínica. E eu recomendaria para vocês que quiserem se aprofundar nesse assunto, uma leitura cuidadosa dos capítulos do Skinner do Ciência e Comportamento Humano, o capítulo de emoção, o de aversão, evitação, ansiedade e o de punição, que são 3 capítulos em sequência, e da outra sessão, o capítulo de psicoterapia. Tá? Eu acho que lendo esses capítulos em conjunto, dá para ter uma ideia boa de como fazer boas análises, formulações de caso. Tá? Tem um capítulo que eu escrevi também, que eu esqueci de colocar aqui, mas que está numa revista, está num livro do pessoal do Walden Ford, que é sobre emoção e punição, que discute algumas coisas dessa daqui também, e tem várias outras literaturas interessantes sobre punição. Essa daqui eu acho que é a básica, eu acho que é importante todo mundo ler, e é isso. Então, se vocês quiserem, tentei rápido aqui nesse final para a gente poder ainda ter uma conversa. Acho que tem aqui, não sei se algumas perguntas, estou abrindo o chat para ver. Aqui a Bárbara colocou que a sociedade em geral acredita que coisas boas só virão depois de um alto custo, sacrifício e sofrimento. Essas experiências parecem validar ganhos ou produzir crescimento. Teria alguma relação com esse condicionamento aversivo e o reforçador? Deixa eu ver. Não sei se eu entendi a sua dúvida, Bárbara. Se você estiver por aí e quiser comentar e ver se eu vou responder direito. Eu acho que a nossa sociedade ela tem essa coisa da exigência desse alto custo e dessa, por vários motivos sociais e de produção. E eu acho que a gente ganha alguns reforçadores quando a gente demonstra sofrimento na nossa sociedade. Eu acho que a nossa formação judaico-cristã ela valoriza muito o sofrimento pessoal. Então, eu não sei dizer de outros lugares no Brasil, mas em São Paulo, por exemplo, onde eu moro e trabalho, se você falar que você está com uma tarde livre, as pessoas vão achar meio esquisito. Se você falar que você está descansando, as pessoas vão olhar meio torto para você. Então, você vai ganhar um pouco mais de aplauso, ou melhor, você vai deixar de ser punido se você mostrar que você está bem cansado, trabalhou muito, está exausto, E eu acho que a nossa cultura de analistas do comportamento também carrega bastante isso. Qualquer analista do comportamento que não esteja exausto parece que é um mau analista do comportamento, o que é um erro bem grave e que acaba com a nossa saúde e faz a gente ter que recorrer a muitas coisas alternativas para manter o nosso bem-estar. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é o que ela me evocou, tá? Oi, Denigés. Então, eu tinha pensado por outro lado, mas isso que você falou também me fez muito sentido, acho que complementa. Eu pensei muito, às vezes, em coisas que a gente vê assim no Instagram ou no Facebook, que são para dar um up assim na sua vida, as pessoas passam uma reflexão e falam assim, depois de muito sofrimento vai vir aquela coisa boa, então calma, esse sofrimento é necessário para você conseguir chegar num novo ponto, transcender, blá blá blá. E aí eu acabo muitas vezes ficando muito incomodada assim com essas situações, tem muitos amigos
me guiam também, porque me dá essa impressão que é sempre tem que ter o aversivo para ver um crescimento, para ver a coisa boa depois, e que talvez nem se valide algo conquistado se não for muito sofrido. Assim. Eu concordo super com você. Eu acho que tem duas discussões paralelas nisso. Uma, que eu tenho horror, que é a romantização do sofrimento. Que horror é isso. Que eu acho que é isso. Parece que o sofrimento é uma coisa que é muito bonita, é muito bacana. Sofrer é ruim, né? Para algumas coisas é inevitável. De fato, você tem que fazer alguns sacrifícios na vida para conseguir coisas. O problema é quando a gente começa a acreditar que é só através de muito sacrifício que você consegue qualquer coisa. E quando isso amarra com um discurso meritocrático, né? De que todo mundo tem chances muito iguais e que você vai dar conta de tudo, é só você se esforçar. Não, tem horas que você está muito para trás na corrida e não vai dar conta, né? Então, eu também tenho muito receio desse discurso, que eu acho que ele tem até uma intenção boa por trás, né? Que é manter você engajado numa hora que você quer desengajar, né? Que é manter você ali numa contingência que exige autocontrole quando você quer desistir. Mas isso tem que estar muito alinhado com os reforçadores que você quer de longo prazo. E aqui eu acho que é o ponto principal, né? Se você não souber exatamente o que você quer no longo prazo, não vale a pena o sacrifício que você faz no meio do caminho, né? Então, se você trabalha muito para, sei lá, guardar dinheiro, mas você não sabe o que você vai fazer com esse dinheiro, eu acho que você tem uma péssima decisão aí na mão, né? De ficar gastando seu tempo com isso. Mas, sei lá, daria para derivar um monte de discussões aqui, né, Bárbara? Mas obrigado pelo que você colocou. Aqui Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Aqui, o Akira colocou: Jess, você comentou sobre uma parte dos terapeutas ainda optarem por usar estimulação aversiva para modelar o comportamento. Pela sua apresentação, parece que há muitos problemas em fazer isso. Existe alguma possibilidade, vantagem sobre mudanças de comportamento por controle aversivo? Você pode comentar mais sobre essa discussão? Então, eu acho que eu pensaria três coisas. Primeiro, acho que a gente não pode ser romântico. Acho que tentar ser uma audiência não punitiva é importante, mas eu não acho que a gente consegue de cara, porque às vezes a gente pune sem perceber. Um comentário nosso, uma pergunta que a gente faz, isso, você não sabe o que é aversivo para o outro. Então, a gente precisa evitar ser aversivo, mas isso não significa que a gente vai conseguir todas as vezes. E a gente tem que lidar com isso, né? Quando eventualmente a gente puniu o outro, e ver qual a implicação disso para essa relação que você tem. Então, esse é o primeiro ponto, que não dá para ser não punitivo o tempo todo. Agora, a gente ser deliberadamente punitivo, eu também tenho dúvidas, tá? Eu não tenho coragem de dizer que é proibido, não pode ter controle aversivo na clínica. Não sei dizer isso. Até porque, às vezes, vou dar um exemplo. Quando a gente antecipa consequências aversivas para o nosso cliente, e eu acho que às vezes a gente precisa fazer isso tem um caráter aversivo, né? Eu lembro um caso muito marcante para mim, em que eu falei para um cliente meu que eu achava que ele estava tendo comportamentos abusivos na relação dele, né? E nessa hora eu corro um risco grande. E eu acho que o importante você tem que ter um risco calculado. Na hora que eu falo isso para ele, eu posso estar punindo o relato dele e ele vai parar de me contar e continuar sendo do jeito que ele é. Ou eu vou ajudar ele a enxergar alguma coisa que ele pode querer mudar. Qual das coisas que vai acontecer? Não sei. Eu posso tentar inferir a partir da minha relação com essa pessoa, né? E mesmo quando eu falo isso, se eu falo isso na intenção de punir, o que eu quero dizer com isso? Quando é para suprimir uma resposta, eu acho que é um risco. Qual a resposta eu quero suprimir? O relato dele? Entende? Então, e às vezes tem clientes, por exemplo, que de um jeito mobilizam a gente, né? Deixa a gente incomodado. O que eu tenho dito, e às vezes a gente precisa devolver alguma coisa, né? De apontar que aquilo que a pessoa está fazendo pode ser incômoda ou aversiva para você e para os outros. O que eu adoto como postura para mim é que, se eu estiver com vontade de punir, eu não puno. Eu só vou falar uma coisa aversiva para aquela pessoa quando eu não estiver com vontade de agredi-la. Por quê? Para garantir a motivação certa. Porque a gente vive num mundo que é tão coercitivo que torna a gente sempre propício a punir o outro. Muito, o tempo todo. E eu acho que alguns terapeutas podem acabar por conta desta mobilização para punir. Por quê? Teve uma discussão no trânsito, que brigou em casa, né? Punir um cliente que vira um alvo fácil.
Porque você fala, não, ele me apresentou um comportamento inadequado, eu já apresentei um aversivo. E aí vira uma racionalização, que é o que eu tinha mostrado antes. Então, quando eu estou com muita vontade de brigar, discutir, contrariar um cliente meu, é a hora que eu mais evito. Quando eu acho que ele precisa ouvir uma coisa muito dura e que, de fato, eu acho que vai ser muito incômodo para que eu diga, aí eu acho que é a hora que eu tenho que fazer. Tá? Mas é um critério bem subjetivo, eu não sei te dizer melhor. Tem alguns textos que eu acho que podem ajudar. Tem um texto da Aziza, Maria Luísa Guedes, de 2010 ou 2011, que tem a ver com o uso de controle aversivo na prática clínica, que ela é claramente contra, ela explica por quê. E tem um outro texto do Roberto Banaco e do Denis Aminani, eu não lembro agora onde é que ele está, o texto, mas eles discutem quase que a inevitabilidade da aversividade na prática clínica. E o João Ilo está fazendo o pós-doutorado dele com o Marcos Bentes, no Pará, e eu sei que ele está discutindo o uso de condições ou práticas aversivas na terapia, né? E fazendo uma discussão que eu acho que até que é bem delicada de como e quando você usa e por que que usa. Não sei se ele terminou, acho que ainda não, mas deve estar em vias. Então procura aí pelo Bentes e pelo João Ilo. Mais alguma coisa, pessoal? É muito esquisito essa coisa de aula online, né? Porque você não vê a cara das pessoas. Deixa eu abrir a cara das pessoas. Eu posso estar todo mundo com a câmera desligada, né? Não, ó, a Virginia tá com a câmera ligada. Mais perguntas, pessoal? Fala. Você não corta mais o cabelo, Akira, é isso? Seu professor, eu conheço o Akira, tá, pessoal? Não tô pegando no pé dele só porque ele tá aqui falando. Eu conheço ele. Não pode mesmo. Não, Ana Fornai tá aqui. Oi, Fone. Gente, vai vendo umas pessoas, né? Eu não sei o que a Ana tá fazendo aqui. Tô curtindo a aula, ué. Olha lá, Ana Fornai se formou comigo, tá, pessoal? Ah, a Patrícia eu conheço também. Gente, quanta gente conhecida. Gente, vocês já assistiram, todo mundo que eu tô vendo aqui já assistiu essa aula na vida. O que vocês estão fazendo aqui? Ouvindo de novo, né? Tem um monte de Ouvindo live de acontecendo. novo, Jess. Que legal, pessoal. Eu tava muito afim de fazer alguma coisa para ver as pessoas. Uma saudade de ver todo mundo. É uma analisa ali. É sinal de que Legal. suas aulas têm sido muito reforçadoras, né? Não é? Para Sim. mim, mas para todo mundo, gente. Não Sim. tem ideia. Não, Maria Helena. Que legal. Bom, enquanto você vai aí dando uma olhada, né, em todo o pessoal que entrou na live, queria apresentar rapidinho, né? Acabou que no começo eu não falei muito do Instituto. Então, a gente está com essa proposta do Instituto, mais um Instituto de Psicologia Comportamental aqui em Goiânia. Esse mês a gente fez uma sequência de lives para fundar mesmo o Instituto aqui. Então, a gente vai ter várias atividades online também ao longo desse semestre, presenciais, se possível, né? Penso que não tão cedo, mas assim que possível também. O Instituto foi fundado por mim, Ana Carolina, pela Virgínia, vocês devem estar vendo a foto dela aí, e o Fernando, que não pôde comparecer, problemas de saúde, ele não pôde estar conosco. A maior parte das lives que nós fizemos este mês, nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. E em breve a gente vai colocar um post para vocês no Instagram do canal, para que vocês possam seguir e acessar as lives que vocês tiverem interesse, que vocês possam ter perdido. E aí, mais uma vez, eu agradeço, né, pela excelente aula. Como eu disse, né, é muito reforçador mesmo ouvir você falar. Eu fiz um curso com você, não sei se você lembra, de ativação comportamental no Paradigma. Já fiz vários cursos lá, sempre que posso. Acho que antes da pandemia eu brincava que eu quase estava morando em São Paulo, né, do tanto que eu ia lá fazer cursos, fazer uma série de coisas. Então é muito bom que você tenha aceito esse convite, né? Na ocasião eu gostei muito do seu curso, foi dado por você, pelo Banaco e Bárbara, se não me engano. Era Bárbara? Bárbara.
né? Excelente curso, realmente é sempre muito reforçador te ouvir e a gente realmente agradece de coração a sua participação, a sua disponibilidade em estar conosco. Eu que agradeço. Como eu falei, acho que é sempre bacana a gente poder incentivar os grupos que se formam, os institutos que se formam, para fortalecer uma análise do comportamento comprometida com isso, tornar a nossa vida melhor, né? E essa iniciativa das lives, é a primeira live que eu participo, então, para mim tem um pouco de novidade nisso. Poder ajudar também todo mundo a ficar mais em casa, né? E colaborar para a saúde de cada um, né? Então, eu queria agradecer a iniciativa de vocês, agradecer o convite de novo. E aí eu fico disponível também para outros eventos que vocês quiserem participar. Eu dou um jeito. Ótimo, muito bom saber. Espero que a gente possa manter também essas parcerias, né? Que eu acho que essa é uma coisa boa desse sofrimento todo, né? Que a gente está vivendo na pandemia, a possibilidade de a gente estar fazendo isso, assim, se aproximando das pessoas dessa forma, mesmo que seja online, e mantendo aí o nosso trabalho, enfim, seguindo a vida de alguma forma, apesar de tantas coisas que têm acontecido. Você colocou um caso que eu achei muito interessante de toque. Eu atendi um cliente com toque alguns anos atrás e você foi falando do seu caso, eu me lembrei muito desse atendimento, porque era um cliente que ele tinha muitas obsessões relacionadas a conteúdos sexuais com figuras religiosas. Era um cliente muito católico e ele sempre tinha vinham imagens, né, os pensamentos intrusivos, ele relatava que, em maioria, eram imagens perturbadoras dele fazendo sexo com Nossa Senhora, com Jesus Cristo, e que aí a compulsão principal dele era rezar. Então, quando ele veio para terapia, ele falava para mim, eu não aguento mais rezar. Tem dias que eu passo 7 horas rezando. Eu perco meu estágio, eu perco as minhas aulas na universidade, porque eu estou rezando. E eu comecei a fazer a avaliação, a coleta de dados. E aí depois, mais ou menos com 2 meses, nesse processo inicial, eu já tinha proposto algumas análises para ele, dentro do que ele estava me trazendo, algumas técnicas que nós fomos trabalhando. E mais ou menos 2 meses ele fala para mim assim, olha, tem uma coisa que eu não tive coragem de contar para você até aqui. Mas hoje eu tenho coragem de te contar, né? E eu fiquei pensando muito nessa questão da audiência não punitiva, né? Que provavelmente eu devo ter funcionado dessa forma para ele conseguir me contar ali depois desses 2 meses de terapia. E aí ele falou assim, olha, tem uma coisa que acontece comigo, que eu sei que é muito pecaminosa, eu sou uma pessoa muito católica e a minha família não vai aceitar isso, ninguém vai aceitar, eu mesmo não aceito. Mas eu sou homossexual. E aí a gente foi conversar um pouco sobre isso, sobre como ele se sentia, né? Conversamos bastante, eu acolhi, validei, enfim, procurei ser o mais reforçadora possível e não punitiva. E na sessão seguinte, foi muito interessante, e ele falou assim, nossa, foi libertador te contar isso, porque eu te contei e, assim, as minhas obsessões essa semana não ocorreram. Eu tive outras obsessões relacionadas à limpeza, outros conteúdos que ele tinha de toque, né? Mas esse eu não tive. Parece que sim, à medida que eu falei e que você me tratou da forma como você me tratou, você me aceitou, eu me senti assim tão livre para ser eu que não aconteceu mais, né? Então achei muito legal, assim, quando você foi falando, eu lembrei muito desse caso que eu atendi alguns anos atrás. Eu acho que essa experiência da diluição desse aversivo, né? Que Sim. Fica ali em cada pedaço do comportamento dele e na medida e o difícil é isso. O único jeito de se livrar disso é de fato você conseguindo se expor. Sim. Só que o cara só consegue se expor se ele não está sendo punido. Só que ele só não vai ser punido se ele emitir a resposta. Então é uma mecânica muito difícil. Né? Eu acho que você conseguir fazer com que, né, ajudar ele a falar isso em 2 meses é um milagre. Né? Sim, Imagina, 2 meses, se for uma sessão aí por semana, dá 8 encontros, imagina. Sim, sim. 8 encontros, imagina quanto teve de vida punitiva, né, no meio de tanta coisa. Então, é uma vitória, assim. Acho que essa sensação de liberdade que as pessoas têm, que é essa diminuição do controle aversivo, né, delas poderem enxergar quem elas são, ver o que controla elas, e sentir o corpo delas sem se sentir mal com isso, né? Não tem nada mais libertador do que isso.
né? E eu acho que o pedaço bonito do nosso trabalho é fazer isso mesmo, né? Ajudar as pessoas a se sentirem menos aversivamente controladas, né? Mais livres mesmo. Sim. E o quanto é importante a gente observar isso que você estava falando, né? Assim, a gente tenta não ser punitivo. Eu sempre falo isso muito para os meus alunos aqui, né? Que assim, principalmente quando eu vou falar das regras da FAP, né? Em que em um determinado momento você tenta não ser uma audiência não punitiva e evita agir de modo não terapêutico. Então evite. Aí eu falo isso muito com eles, que você pode até, se você for seguir a regra, você pode até tentar, mas nem sempre você vai conseguir. Às vezes você está fazendo algo que você acha que é altamente reforçador, altamente, nossa, isso aqui é muito legal que eu estou fazendo, só que para aquele cliente tem uma função de punição, uma função aversiva. Então a gente acaba também, enquanto terapeuta, tendo que lidar e aprender a lidar com essa aversividade também, né? Que às vezes a gente produz sem querer, mas que a gente produz e a gente vai precisar estar ali também para acolher o que a gente produziu, mesmo que sem querer, com esse cliente. E às vezes eu acho que essa é uma outra experiência terapêutica muito interessante, que é quando você, como terapeuta, na melhor das suas intenções, faz alguma coisa que de um jeito ofende o seu cliente e você começa a fazer alguma coisa ou para se retratar ou para ajudar ele a entender o que ofendeu ele. Às vezes isso pode ser uma coisa muito terapêutica, né? Eu tenho, sei lá, uma lista de erros que eu já cometi bem sérios, assim, em terapia, e que eu acho que a grande questão é isso. Não dá pra gente evitar todos os erros, mas a gente conseguir saber como é que a gente conserta terapeuticamente, eu acho que é o melhor jeito. E que às vezes não necessariamente é pedindo desculpas. Já tive clientes que eu cometi vários erros, eu nunca pedi desculpa, porque eu acho que não seria terapêutico. Eu achava melhor ele ficar bravo comigo naquela hora, porque ele não ficava bravo com ninguém. Então eu achava melhor ele ficar bravo do que eu pedir desculpa e acabar a braveza dele, né? Então é isso. Eu acho que é isso. Se a gente tiver uma boa análise do caso, entender o que está acontecendo, entender quais são as melhoras para aquela pessoa, quais são as pioras, eu acho que a gente começa a ter um mapa do que a gente deve ou não fazer, né? E se guiar por isso. E essas indicações, né, que você deu, eu achei fantásticas. Na época da minha graduação, eu li bastante os livros do Skinner, vários artigos também, e também o livro Coerção, do Seligman, né? Ah, aquilo é maravilhoso. Eu acho que aquilo ali, eu falo isso sempre para os alunos também, gente, você não pode ser um terapeuta. Aliás, não viva a sua vida se você não leu Coerção. Não precisa nem ser terapeuta. Eu também acho. Eu também acho. Acho que é uma leitura muito básica. Tem um monte de coisas importantes para ler atuais, sobre modelos de terapia, técnicas, tem um monte de coisa que é muito interessante. Mas eu acho que você lê o Seligman, Coerção, e o Ciência do Comportamento Humano é uma formação muito básica no sentido de importante, né? Dali você deriva várias outras coisas, né? Então, eu espero que a gente consiga não perder essas obras assim de perspectiva, por mais que você tenha coisas novas interessantes. Sim, sim. E mais alguém, pessoal, gostaria de falar alguma coisa ou perguntar? Aqui no chat não? Ok. Acho que o pessoal está cansado, né? 9 da noite já, terça-feira. Sim, sim. Então, mais uma vez, obrigada pela audiência de vocês também, pela participação, né? Curtam lá se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, que a gente vai postar em breve no Instagram. E muito obrigada, Jess. Espero que a gente possa ter outras oportunidades assim. Vamos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada.